tá? Tem uma propriedade interessante que você não pode esquecer no conjunto dos números reais, que é a integridade. Propriedade que você usa para resolver equações. Essa propriedade aqui. Que é algo que se demonstra, viu? É uma propriedade, isso não é definição, tá? Você construindo os números reais, você demonstra o seguinte. Porque é evidente que quando você multiplica, geometricamente, você vê o seguinte, ó. Geometricamente, você vê o seguinte. Se você pega o produto de dois números positivos, o resultado dá um número positivo. Por causa das extensões, se você fizer o produto de dois números distintos de zero, o produto é o quê? Diferente de zero. Geometricamente você vê isso. Proposição, ou seja, eu vou colocar isso aqui como uma proposição. Então, para vocês entenderem o uso, por exemplo, da demonstração indireta. Proposição. Sejam x e y números reais. Se x é diferente de zero e y é diferente de zero, então o produto de x por y é o quê? Diferente de zero. Geometricamente você vê isso. E quando você constrói, tá, de forma precisa, você também prova isso. Mas se essa propriedade é verdadeira, a contrapositiva é verdadeira. E como é que fica a contrapositiva? Que eu vou colocar logo como corolário, porque é um resultado imediato. Corolário. Sejam x e y reais. Como é a contrapositiva? Se a negação disso, ou seja, se x e y é zero, então a negação disso aqui. Qual é a negação de x diferente de zero e y diferente de zero? X é igual a zero ou y é igual a zero. Entenderam? Essa propriedade é chamada de integridade da multiplicação dos números reais. Veja que ela não vale para adição, né? Se a soma é zero, não necessariamente os dois são iguais a zero. Mas se o produto é zero, necessariamente os dois são iguais a zero. Entenderam? Necessário, ó, numa implicação, isso aqui é o suficiente, isso aqui é o necessário. Então, se o produto é zero, necessariamente um dos dois é zero. Propriedade. Agora vamos a uma propriedade, tá? Primeiro, vamos à definição de potência, tá? Definição. Primeira coisa, como é que vamos construir a potência? Um dos objetivos do curso de cálculo é, ao final, definir o que é a potência com expoente irracional. Por exemplo, o que é 2 elevado à raiz de 2. Ou o que é 3 elevado a π. Π é o número irracional. Então, qual é o significado de 2 elevado à raiz de 2? Qual é a definição de 2 elevado à raiz de 2? É algo que vai ser feito aqui no curso de cálculo. Mas, por enquanto, vamos resgatar as definições de potência que vocês já trazem como bagagem lá do ensino médio. Mas vamos definir de forma precisa. Ó, olha aqui. Aqui não vai dar certo. Pronto. Definição. Quanto tempo aí? 5.
Ah, sim. Já está na terceira, né? Definição. Está de vermelho. Seja X real e N seja X real e N natural. Tá? A potência de base X e expoente N é o número indicado por X elevado a N e definido por... Está definido dessa maneira nas notas, mas eu vou ser econômico aqui. Por definição, vou colocar aqui. Por definição, ó, já está aqui, né? Porque isso é definição. Então, vou colocar aqui. Temos. Para economizar na escrita e ganhar tempo. Quem é X elevado a N? X elevado a N vai ser 1 se o N for 0 e o X for diferente de 0. Preste bem atenção. Vai ser X se o N é 1. E vai ser X, é uma forma, definição por recorrência, tá? Quem é X elevado a N? É 1 se o X, se o N for 0 e o X for diferente de 0. Vai ser X se o N é 1 e será X vezes X elevado a N menos 1. Isso se o N for maior que ou igual a 2. Entenderam? Definição, tá certo? Por que que eu defino X elevado a N como sendo 1? Presta atenção. Eu não estou aqui provando que todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Eu não estou, porque isso é uma definição de potência. Assim como é uma definição. O que é 3 vezes 4? Não se prova que 3 vezes 4 é o 4 somado com ele mesmo 3 vezes. Não, isso não se prova, isso é definição. O que é 3 vezes 4? É o 4 somado com ele mesmo 3 vezes. Isso é uma definição, é a definição da multiplicação. Por causa da definição, qual é a conclusão? 3 vezes 4 é igual a 12. Mas antes vem a definição, o significado da operação 3 vezes 4. Aqui eu estou dando o significado da potência. Isso aqui é definição, ó. Isso aqui é definição. Quem é X elevado a 0 é 1 com X diferente de 0. Mas sabe por que você define? Para as propriedades de potência serem válidas. Porque isso aqui decorre que produto de potências de mesma base, o que é que a gente faz? Conserva a base e somos expoentes. Quociente de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Potência do produto. É o produto das potências. Potência do quociente. É o quociente das potências. Ou seja, dessa definição você tem todas essas propriedades. E essas propriedades elas são válidas, inclusive quando o expoente é 0, por causa da definição. Mas a definição é 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, e 0 elevado a 0 não tem definição para 0 elevado a 0. O símbolo 0 elevado a 0, ele aparece no contexto de limite e ele é classificado como uma indeterminação. Indeterminação. Tá certo? Mas no contexto de limite. Enquanto operação aritmética, 0 elevado a 0 não tem definição. 0 elevado a 0 não está definido. Tá?
Você pode até pensar, né? O zero elevado a qualquer número, se você pegar aqui, o zero elevado a qualquer número diferente de zero, por essa definição, quanto é? Dá zero. Tá certo? Dá zero. Zero elevado a 1, zero. Zero elevado a 2, é zero vezes zero elevado a 1, que dá quanto? Zero. Zero elevado a 3, zero. Aí você pode dizer, se o zero elevado a qualquer número é zero, zero elevado a zero podia ser zero. Mas na definição, um número diferente de zero elevado a zero é 1. Então como é que fica essa história? Não tem definição zero elevado a zero. Você não resolve isso. Não dá para definir. Tá? Não dá para definir e você fazer conta que as propriedades elas existem para você. A partir da definição, você tem as propriedades e as propriedades te permitem fazer conta. Então daí... Você vai ver. Nós vamos ver. Zero elevado a zero, zero dividido por zero também é indeterminação. Contexto e limite. Operação aritmética, zero dividido por zero não está definido. Essa daí é como se fosse uma consequência. Essa da zero elevado a zero é como se fosse uma consequência, né? Da zero. Zero elevado a zero não é consequência de nada porque não existe. Algo que não existe não pode ser consequência de nada. Zero elevado a zero não está definido. Então, o que eu estava pensando era isso, porque não está definido zero dividido por zero. Zero dividido por zero também não dá. Mas uma coisa não leva na outra não. Tá? Zero elevado a zero não está definido. Zero dividido por zero não está definido. Tá? Não dá para fazer conta com ele. Então você tem todas as operações aritméticas. Quais são? Quais são as operações aritméticas? Quais são? X elevado a todas as propriedades, né? X elevado a m vezes x elevado a n, isso dá quanto? X elevado a m mais n, né? X elevado a m dividido por x elevado a n, dá quanto? A m menos n. Se o m for maior do que o n. Que aqui eu estou expoente natural, né? Mais uma, qual é? É x elevado a m elevado a n, é x elevado a m vezes n. Isso tudo são propriedades, são proposições que se demonstram. Demonstra a partir da definição. X vezes y elevado a n, dá o quê? Dá x elevado a n vezes y elevado a n. X dividido por y elevado a n, dá o quê? Dá x elevado a n dividido por y elevado a n. Nesse contexto, isso, se o y for o quê? Diferente de zero. Isso tudo é nesse contexto. A base é o número real e o expoente é o número natural. E você não pode lidar com zero elevado a zero. Tá? Agora, essa definição, eu vou para os inteiros. Ou seja, eu quero expandir. Olha como é que funciona uma coisa. Olha como é que funciona a extensão. Você não tem as propriedades? Aí agora eu quero definir potência com expoente com base real e expoente o quê? Inteiro. Inteiro qualquer, inclusive, se é inteiro, inclusive negativo. Aí eu tenho que definir, mas eu não posso definir de qualquer maneira, eu tenho que ter algum critério de definição. Melhor dizendo, se eu quero estender potência com expoente natural para potência com expoente inteiro, eu tenho que ter um critério nessa definição. E qual é o critério? É que as propriedades permaneçam válidas. Tá?
Então, na extensão, preste bem atenção no que eu estou dizendo, está bem claro lá nas notas, eu explico. Na extensão de potência com expoente natural a potência com expoente inteiro, as propriedades devem permanecer, elas precisam serem satisfeitas. Tá certo? Nesse novo universo de expoente, que é o quê? Expoente inteiro. Então, repara o que eu digo, o que eu vou colocar aqui, ó. Dado x diferente de zero e n natural não nulo, x, olha a redação que eu vou colocar, porque é isso mesmo que tem que fazer. X elevado a menos n, porque agora eu quero definir x com expoente negativo. X elevado a menos n precisa ser definido não de qualquer maneira, de modo que x elevado a menos n vezes x elevado a n, ou seja, de modo que as propriedades permaneçam válidas. Em particular, tem que valer que isso deve ser igual a quê? A x elevado, precisa ser igual a isso. Precisa ser x elevado a zero, ou seja, precisa ser 1. Porque todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Ou seja, x elevado a menos n tem que ser igual a quê? A 1 sobre x elevado a n. Agora, por favor, eu não estou aqui provando para vocês que x elevado a menos n é 1 sobre x elevado a n. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou indicando como deve ser definido x elevado a menos n. Eu quero definir x elevado a menos n, mas eu preciso de um critério para essa definição. Qual é o critério? É que quando eu estender potência com expoente natural a potência com expoente inteiro, as propriedades de potências precisam, tá certo? Permanecerem válidas. E para que isso aconteça, pelo menos isso tem que acontecer. Ou seja, isso aqui é uma condição necessária na definição de x elevado a menos n para que essas propriedades permaneçam válidas. A pergunta, é necessário, mas é suficiente? Ou seja, não há outra, o que está dizendo é o seguinte, não há outra maneira de definir x elevado a menos n, a não ser essa daqui, para que as propriedades permaneçam válidas. Então isso aqui é uma condição necessária na definição de x elevado a menos n, para que as propriedades permaneçam válidas. Aí eu defino, aí vem a definição. Aí vem a definição. Definição. Definição é o seguinte, sejam x, o quê? X diferente de zero, real, e n inteiro. Então nós temos, por definição, x elevado a n, quem é? É x elevado a n, se o n for maior ou igual a zero, e é o quê? 1 sobre x elevado a menos n, se o n é menor ou igual a zero. Porque não há outra forma de definir
para que as propriedades permaneçam válidas. Mas essa definição é uma condição necessária para que eu com essa definição, eu não provei que vale isso tudo. Agora eu tenho que ter um trabalho adicional de, com essa definição, provar que todas essas propriedades são válidas. E são. Agora só que é um trabalho de demonstração. Quer dizer, agora essas propriedades que valem nesse contexto, nessa definição, elas permanecerão válidas nessa nova definição aqui, que é uma extensão. Nova não tem nada de novo, porque nos naturais continua o mesmo. O novo é que quer dizer, o que eu estou fazendo é uma extensão. Bom? Agora eu quero definir potência com expoente racional. Aí como é a coisa? Quanto tempo? Para. Espera aí, viu?